Leitura do fato. Vamos então ler um fato, porque a premiação é um fato e agora temos o Pedro Pacífico aqui com a gente. E já tira isso do meu coração. Hamlet, mas na verdade é Hamnet, com N. O que explica isso, Pedro? Quem é apaixonado por literatura e já leu os clássicos entende, né, de bate-pronto. Mas quem não leu, por quê? Hamnet. Mais ou menos, isso gerou muita confusão. Por quê? Hamnet, que inspirou o filme vencedor, inclusive eu já assisti a esse filme E aí? Nossa, bom? Assim, maravilhoso, saí chorando. Por quê? E aí a gente vai entender agora a diferença. Tá. Hamlet, com L, realmente é a peça do Shakespeare, muito famosa, escrita há muitos anos. E aí, há alguns anos, há 5 anos mais ou menos, foi escrito o livro Hamnet, que conta a história do Shakespeare, da sua esposa, que tiveram uma perda muito grande na vida, que foi de um filho de 11 anos, que se chamava Hamnet. Você entendeu? E essa perda, né, os historiadores dizem que essa perda desse filho teria inspirado Shakespeare a escrever Hamlet, a peça. Mas para a época, essa grafia era meio que nomes quase intercambiáveis, assim. Mas então o filho dele se chama Hamnet. E é por isso o livro, escrito em 2020, que foi adaptado agora ao cinema e que vai ser, assim, muito potente, porque justamente traz esse momento da vida de Shakespeare, da sua esposa, que é a Agnes, e que tira a imagem de um Shakespeare herói, de um Shakespeare, a gente está vendo algumas imagens do filme com Paul Mescal, e a atriz, inclusive, venceu o Globo de Ouro como melhor atriz, e eu posso dizer que ela merecia, ainda bem que não era a Fernanda Torres, porque eu ia, claro, torcer para a Fernanda Torres. A nossa rainha. E o filme venceu o Globo de Ouro de melhor filme, né, e o Agente Secreto acabou não levando, mas eu sempre vou torcer pro brasileiro, tá? Lógico. Eu sempre vou responder que é o melhor, não importa aqui. Não importa. Aqui tá aparecendo outra adaptação, não tem nada a ver agora. Algumas adaptações, como você disse, dos livros para as telas, que vem crescendo muito, né? E aí me perguntam, mas por que tanta adaptação de livros para as telas? Por quê? E tem gente que não gosta, né? Porque fica que é apaixonado por um livro e pensa assim, não sei se eu quero ver. E chega no cinema já esperando que seja igual ao livro. Expectativa, mas nunca vai ser igual. Tem que são duas obras diferentes. Esse é um conflito super presente. Super presente, eu também sofro disso. Mas por quê? Aqui algumas das adaptações que a gente vai ter esse ano. Então, Hamlet, O Morro dos Ventos Uivantes, A Odisseia, né, com Christopher Nolan, Jogos Vorazes. Então tem de tudo. Tem até clássicos, até literatura mais contemporânea. Mas então, por que a gente está adaptando tanto livro para as telas? Tem 3 aspectos principais, Elisa. Primeiro, um aspecto econômico. Qual que é? A gente já testa a audiência no livro, a gente já sabe mais ou menos como é que é o gosto dessa audiência. Então, para quem está produzindo um filme, é um risco econômico muito menor. Você já tem uma base de leitores que está meio garantido que vai assistir esse filme, quando comparado a um roteiro original, uma história que é nova. Então, já tem esse lado econômico. Só para você ter uma ideia, 53% a mais de faturamento visto nos filmes, que são adaptações de livros, quando comparados a produções originais. Então, você tem uma chance de um faturamento maior. Um segundo aspecto cultural. Hoje em dia, com redes sociais, principalmente comunidade de TikTok, a gente tem esses fandoms, né? Esses grupos de fãs de livros novos que muitas vezes ficam pedindo, adaptem esse livro para o cinema. Eles ficam pedindo. E aí, quando é adaptado, antes mesmo de sair o filme, já viralizou o filme. O trailer já viralizou. Então, a gente vê o Verity, por exemplo, de Colin Hoover, que é a autora que mais vende livros assim, no mundo, impressionante hoje em dia, vai sair esse ano e já está assim, um sucesso. Quando é anunciado quem vai ser a atriz que vai protagonizar, já fica uma loucura. E um terceiro aspecto, que é um aspecto comportamental. Por quê? Quando a gente está, por exemplo, esperando um filme, você tem já esse lado da audiência que está esperando aquele filme. Que tem um lado muito bom, você gera maior venda de livros. Você entendeu? Então, muitas pessoas descobrem um livro por conta do filme. Então, também gera um lado oposto. Por exemplo, tenho certeza que muita gente vai ler vai ler O Morro dos Ventos Uivantes esse ano, que nunca tinha lido, por conta dos livros. Então, isso é muito interessante também. Aliás, temos aqui, hein? Temos a nossa biblioteca. Lindona, né? Tá a coisa mais linda do mundo isso aqui. Pedro, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe O Morro dos Ventos Uivantes, né, que a gente falou, que tá uma expectativa, né, uma história de amor, um clássico muito aguardado aí pelos fãs, também gerou polêmica por conta dos atores.
atores, tem uma questão racial, que o protagonista no livro, né, seria descrito como alguém não branco, então isso... E aí eles escolheram Jacob Elordi para protagonizar, então fica uma certa polêmica. O segundo, que também fiquei muito feliz com essa notícia, eu amo O Alienista, do Machado de Assis, e quem está adaptando e anunciou isso no ano passado, Selton Mello, vai adaptar O Alienista. Sensacional, não sabia. Sensacional, ele falou que era um sonho dele. E ele vai protagonizar, né, atuar como Simão, o Dr. Simão, que é esse médico que começa a querer aprisionar as pessoas, prender as pessoas no manicômio da cidade. Ele tem um parâmetro dele para o que seria loucura ou não, então é interessantíssimo. E o terceiro também brasileiro, aí contemporâneo, ou seja, tem de tudo sendo adaptado, que é o A Cabeça do Santo, que inclusive falei para você na última vez, porque você precisa ler Socorro Acioli, maravilhosa. Ah, verdade, você falou. Falei, você me perguntou se eu já tinha lido, falei que não. E aí começam as gravações desse livro esse ano, que é inspirado numa história muito impressionante e real, que é a seguinte: numa cidade no Nordeste, no Ceará, criaram uma estátua de um santo gigantesca e na hora de levar a cabeça do santo, que era também gigantesca, não conseguiam levar, porque estava na base da cidade e a estátua era no topo, assim, eles calcularam errado, então a cabeça ficou largada lá. Tem uma cabeça de um santo num quintal de uma casa. Meu Deus! Juro. E aí ela cria essa história que tem realismo mágico. Coisa linda. A Socorro, ela estudou com Gabriel Garcia Marques, fez curso com ele. Nossa, não, então, que experiência, hein? Exatamente, que experiência. Então tem muita coisa boa e é isso, tá crescendo. Os streamings, né, o lado comportamental é o quê? A gente tem muito streaming hoje em dia. E os streamings estão desesperados atrás de histórias, porque não está dando conta. Muito streaming concorrendo por novas histórias. E aquilo, quando eles sabem que tem uma adaptação, que eles já conseguem ter uma base de fãs, eles confiam naquilo. E por meio das séries, eles também conseguem destrinchar livros longos, como é o caso que a gente estava vendo lá do... Ai, me fugiu o nome. Da Morro, não? Da Odisseia. Não, o outro. Hamnet. Jogos Vorazes. Ai, obrigado. Se fosse um programa do Silvio Santos, meu amor, a nossa equipe já tinha perdido. A gente já não tinha acertado. Jogos Vorazes. Acertado não é nada aqui. Então, Pedro Pacífico. Esse ano promete. O Bookster, toda semana, esse ano promete ou ser toda terça-feira aqui com a gente. Exatamente. No nosso quadro Leitura do Fato. Adoramos aqui as dicas de leitura. Aliás, precisamos acessar menos rede social para conseguir ler mais. Vamos falar um dia só sobre isso? Vamos. Sobre técnica de leitura. Agradecemos. Vamos, fechado. Eu vou fingir que é uma dúvida de outras pessoas, mas é minha mesmo, tá?